Toda mãe quer um filho feliz, bem-sucedido e saudável. Mas o que realmente significa sucesso para uma criança? É tirar boas notas, é ser obediente, ter 1000 atividades na agenda ou é saber se reconhecer, lidar com as próprias emoções e sentir prazer em viver? Hoje nós vamos falar sobre o que a ciência, a filosofia e o amor revelam sobre o verdadeiro caminho para formar filhos felizes, emocionalmente fortes e preparados para o mundo, sem perder a essência da infância. Se você é nova por aqui, eu sou a Maria Isabel da Rosa, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. Além da ciência, eu trago comigo um olhar integral sobre o desenvolvimento humano, o que possibilita, muitas vezes, ampliar o nosso olhar para a infância e também para nós mesmos. E eu trabalho para ajudar mães a compreenderem os seus filhos com mais consciência e presença, porque eu acredito que os filhos felizes nascem de mães conscientes e que educar é muito mais sobre vínculo do que sobre controle. E nós vivemos uma geração que quer sim o melhor para os nossos filhos. E por isso muitas vezes a gente vive exaustas, inseguras. Nós queremos filhos inteligentes, calmos, autônomos, empáticos e de preferência que eles comam brócolis e durmam 8 horas de sono ininterruptas. Mas no meio dessa busca, nós esquecemos que a felicidade ela não se ensina apenas com palavras. Ela se transmite por presença. Porque educar não é dar aquilo que o filho quer. É oferecer o que ele precisa. E o que toda criança precisa antes de qualquer brinquedo, métodos e metas, é de um adulto emocionalmente disponível. O problema é que nós, pais e mães, fomos ensinados a medir o sucesso por desempenho e não por conexão. E é por isso que tanta criança vive agitada, ansiosa e com sintomas de esgotamento. Porque elas estão refletindo o ritmo frenético dos adultos que estão à sua volta. Do ponto de vista da neurociência, uma criança feliz é uma criança com um sistema nervoso regulado. O cérebro dela precisa de experiências de amor, de segurança e de previsibilidade para poder desenvolver as áreas que estão ligadas à empatia, à criatividade e ao autocontrole. Isso significa que a felicidade não é aquele estado de euforia, ela é um equilíbrio. Uma criança emocionalmente saudável, ela sente, ela chora, ela erra, ela se frustra, mas ela também volta para o centro, porque aprendeu, com o exemplo dos adultos, a se reorganizar depois daquela enxurrada de emoções. Porque educar não é proteger os nossos filhos do mundo, é ensinar a viver nele. E isso exige que a gente mude a pergunta de como eu faço meu filho feliz para como eu posso ser a base emocional que ensina a felicidade através do exemplo. E aqui entra um ponto muito essencial, porque a felicidade ela não é algo que a gente simplesmente pega e ensina. A felicidade ela é contagiante. A criança se regula pela energia do adulto. E se você não viu, você pode voltar uma aula anterior aqui no canal que eu falo mais sobre isso. E ela aprende o amor observando e sentindo o amor. E ela constrói a autoestima ao se sentir vista. A criança não aprende a viver sozinha. Ela precisa do olhar do adulto, que a legitima, do diálogo, da escuta
da presença que acolhe. Educar é um ato de amor, mas também eu costumo dizer que ele é um ato de humildade. É reconhecer que enquanto nós guiamos os nossos filhos, nós também somos transformados por eles. Educar dá trabalho, mas às vezes a gente precisa mudar um pouquinho a ótica e perceber que os filhos, eles não dão trabalho. Os filhos, eles dão sentido. E o sentido está em aprender a viver com muito mais presença, muito mais do que buscar um ideal de perfeição. Mas muitas vezes nessa busca por esse ideal, na comparação com outras mães, naquele medo que a gente sente de estar falhando constantemente enquanto pai, enquanto mãe, tem custado muito caro para a infância dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque talvez a gente não esteja se dando por conta o quanto as nossas crianças estão perdendo vida enquanto elas passam horas e horas e horas diante de uma tela. Crianças que deveriam estar explorando o mundo através dos 5 sentidos, hoje vivem com os olhos fixos em um único brilho, é o brilho da tela. A infância, que sempre foi tempo de curiosidade, de natureza, de bagunça, daquela imaginação que rola solta, virou uma rotina de cliques, vídeos e aquela dopamina imediata. E o cérebro infantil, que ainda está em formação, não foi feito para esse estímulo constante. A neurociência nos mostra que o uso prolongado de telas, especialmente antes dos 6 anos, altera o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, a região responsável pela nossa capacidade de atenção, de empatia, de criatividade e controle das nossas emoções. Quando uma criança fica muito tempo na frente das telas, o cérebro entra em um estado de passividade. Ela recebe estímulos visuais, mas ela não cria, ela não imagina, ela não experimenta. É como se ela tivesse viva por fora, mas totalmente desligada por dentro. E como se isso já não fosse suficiente, ainda existe um outro extremo, que são aquelas crianças que mal têm tempo de respirar. A agenda delas parece a agenda de um executivo. É balé, natação, reforço, música, robótica, terapia, escola em tempo integral. E sabe o que mais falta nessa agenda? É tempo para ser criança. Tempo para brincar só por brincar. Para se entediar, para inventar, para olhar para o teto, imaginar mundos, fantasiar. Porque é no tédio que nasce a criatividade. E é na pausa que o cérebro consolida os aprendizados. E é no silêncio que a alma se reorganiza. A infância não é um ensaio para a vida adulta. A infância é a vida acontecendo, aqui e agora. O excesso de atividades e estímulos não formam filhos melhores. Nessa corrida, nessa competição. Ela forma filhos ansiosos. O excesso de compromisso, ele não gera sucesso. Ele gera esgotamento emocional. E o excesso de telas, que prometia ensinar e tornar os nossos filhos mais autônomos e mais inteligentes, só ensina dependência. Paulo Freire dizia que o conhecimento nasce do encontro, do diálogo, da relação com o outro e também com o mundo. Mas hoje, muitas crianças estão perdendo a capacidade de se relacionar porque vivem em contato apenas com o mundo virtual. O toque, o olhar, a convivência, que eram os alicerces do aprendizado humano, estão sendo substituídos por interações artificiais, rápidas, rasas. E aos poucos estamos criando uma geração que sabe tudo, que dá um Google e descobre qualquer coisa, mas que não sabe sentir.
Filhos que muitas vezes dominam as telas, mas que não conseguem se acalmar sozinho. Que tem infinitas habilidades nos joguinhos do celular, mas tem pouca tolerância quando precisa se frustrar. Que vivem conectados, mas por dentro eles vivem emocionalmente sozinhos. O que mais me preocupa não é o que as telas estão mostrando, mas sim o que as telas estão tirando: o tempo, o vínculo e a presença. Cada hora diante de uma tela é uma hora a menos de conexão com o corpo, de conexão com o outro e de conexão com o mundo. E a infância, ela não volta. É por isso que quando falamos em filhos felizes, bem-sucedidos e saudáveis, a gente não está falando de preencher o tempo com mais atividades, mas de sim devolver o tempo de qualidade à infância dos nossos filhos. De ensinar as nossas crianças a estarem presentes, a sentirem prazer naquelas pequenas coisas, a se conectarem com o aqui e o agora. Porque o verdadeiro sucesso de uma criança não está no quanto ela faz, mas em quem ela está se tornando nessa caminhada. Filhos felizes não são aqueles que têm tudo, mas são aqueles que se sentem vistos, amados e seguros. A saúde emocional, o sucesso e a felicidade, eles não começam na escola. Eles começam no vínculo, lá dentro da nossa casa. E se hoje essa aula fez sentido para você, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar ela com outras mães também. E se você quer aprender na prática a conduzir o desenvolvimento do seu filho com consciência, leveza e presença, eu também te convido para conhecer o meu curso Código para Destravar o Desenvolvimento Infantil. O link está aqui embaixo na descrição. E lembre-se, criar filhos felizes é, antes de tudo, um ato de autotransformação. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!